dívida cada vez maior. Mas o que significa um volume de dívida cada vez maior? Cada vez mais dependência dos bancos. Se o juro estiver baixo, tá tudo ok. Mas existe a possibilidade de um calote mundial também, né? Que é o que eles falam do grande crash. É que assim... O mundo deve muito mais do que ele tem e uma hora vai dar o crash. Não, é que assim, a moeda, ela é autônoma, certo? O problema é assim, à medida em que você emite crédito, aumenta o preço do imóvel, daqui a pouco os salários também vão ir aumentando. Todos os preços da economia são redesenhados de acordo com a quantidade de moeda circulante. O problema é o seguinte, os donos do mundo, os donos desse sistema, na hora que eles quiserem, eles produzem uma crise. Se você expandir o crédito, na hora que você contrair o crédito, o que você vai produzir? Por exemplo, hoje no Brasil, o Brasil está numa crise já há um bom tempo, né? A economia está muito difícil, porque a taxa de juros está altíssima, o crédito está sendo reduzido, então o mercado está sendo constrangido pelo sistema financeiro. Agora, no mundo inteiro hoje, todo mundo está percebendo que a gente tem uma bolha imobiliária no mundo inteiro, não é? Nas grandes cidades. Todo mundo está percebendo. Se você vai nos Estados Unidos, na Europa, se você vai em São Paulo, se você vai em Belo Horizonte, se você vai em Goiânia, qual que é o testemunho geral das pessoas? A classe média está sendo expulsa das grandes cidades, não tá? Eu vou além. Se não houver uma reversão disso no Ocidente e os velhos não morrerem logo, que aí vai dar uma relaxada do mercado imobiliário, daí pode vir até eutanásia. O que acontece? Cara, eles vão produzir um tipo de rebelião comunista no Ocidente por causa do mercado imobiliário. Porque não tem lógica o mercado imobiliário atual. Hoje, se você pega um que se chama de um salário razoável para uma classe média, hoje um rapaz que começa tá ali ganhando, às vezes jovem, 15, 20 mil reais hoje, numa grande cidade brasileira, é pouco. É pouco. Se o cara for querer fazer uma família, só o imóvel que ele vai tentar comprar, financiar, para morar bem, que deveria ser o bem básico da economia, o resto é muito menos importante, vai consumir boa parte da renda dele. E, novamente, isso só acontece porque você deixa os bancos emprestarem o quanto eles quiserem para o mercado imobiliário. Em vez de emprestar para o empresário que cria mais riqueza, ele empresta para você comprar um imóvel que já existe, para gerar especulação. E isso é tão perverso porque esse novo ciclo de expansão financeira, de desregulamentação financeira, começou na década de 80. Certo? O ciclo que a gente está vivendo hoje, o que normalmente aconteceu com os pais de vocês, com os meus pais? Muitas dessas pessoas na década de 80 e 90 compraram imóveis e terrenos nas cidades bem barato, não foi? Quando o valor dos imóveis e dos terrenos explode, para essas pessoas, elas estão ficando ricas, não é? Isso. Não é? O cara fala assim, o que vocês estão reclamando? O cara comprou um terreno aqui de 10, 20 mil reais na década de 90, hoje o trem já tá valendo 500 mil. O cara tá falando assim, pô, fiquei rico. Agora, o filho dele, o neto dele, às vezes, o que significou isso? O custo de vida dele disparou. Então, mas quem é o responsável por fazer esse controle? É o governo? Quem o vai governo, dar, óbvio. Quem vai dar as cartas? É o e governo. como é que ele vai peitar o sistema se o sistema está acima dele? Você concorda comigo que é impossível você fazer algo se você nem entende com o que você está lidando? Isso aqui que a gente está fazendo hoje, que eu tento fazer, explicar o que é o sistema. Enquanto as pessoas não compreenderem o que é o sistema financeiro e até mesmo os agentes públicos não entenderem o poder que eles têm em relação ao sistema financeiro, qualquer reforma é impossível. Porque o que foi vendido para os governantes das nações? Que o sistema, você não mexe com o sistema financeiro. Qual que é a prova disso? A esquerda brasileira, que se diz tão anticapitalista, ela tem coragem de encostar no sistema financeiro? Não tem, trabalha. O Lula é amigão lá da turma do Itaú, amigo. Mas lá... ele é amigo e não sabe, também não sabe, entende, sabe. não sabe, ou ele sabe. Ele sabe quem manda no mundo, entendeu? Vamos ser sinceros, gente. Lula, Bolsonaro, eles mandaram alguma coisa? Presidente numa democracia moderna é um enfeite, certo?
Não é, quem manda no mundo não são os presidentes, não são esse bando de deputado, esse bando de palhaço que tá lá no Congresso, entendeu? Isso é a democracia moderna no Ocidente, aí é aquele ponto, os caras ficam, o Partido Comunista Chinês manda em tudo. Mas nós somos uma democracia livre. Para com isso, amigão. Você acha que realmente a democracia moderna, quem manda é o povo e seus representantes? Quem que compra, vai ver o poder que o sistema financeiro bancário tem sobre o Congresso e sobre o sistema jurídico brasileiro. Quem manda no mundo hoje são os banqueiros. Claro, óbvio. Quem controla o mundo hoje, lá com o BIS, o Bank of International Settlements, que controla todos os bancos centrais, não são os nossos governos que controlam os bancos centrais. Embora, se quiser retomar a autonomia, é possível, mas você precisaria ter um movimento político nacional que vai falar assim, olha, o crédito é uma coisa que deve ser orientada para o bem comum. A não ser que você enfrente essas pessoas e fale, aqui não. Sim, mas... Por isso, os caras não mandam na Coreia do Norte, que eu tenho a bomba atômica, vem que mandar. Mas como é que você vai peitar algo que você nem sabe que existe? Então. Porque o que eu tô querendo... Nós, cidadãos comuns, não, né? Mas o governo sabe que não, tá mas assim, dando as cartas mas ali. não é o cidadão comum. A elite brasileira que poderia fazer algo, inclusive ter ambição de verdade de querer liderar um país em vez de ser empregadinho de banqueiro, empregadinho da nova ordem mundial, se a gente tiver... A nossa elite não sabe nada. Isso aqui que eu tô falando para vocês, olha, o que é o crédito, o que é o sistema bancário? Ninguém sabe. Se você for conversar com a elite dos partidos políticos brasileiros, você tem alguma noção de como é que um banco funciona de verdade? Você sabe o que é uma política de controle de crédito? O que significa isso? O cara não tem a menor noção, certo? O cara vai ficar olhando assim pra você, assim, do que você tá falando? Então, assim, não tem como você reformar algo que você nem sabe que existe. 99% da população brasileira não sabe que os bancos privados criam nossa moeda. Isso é um privilégio. E eles não orientam esse privilégio para o bem comum. Certo? Aí a gente fica pedindo que o Estado faça tudo, que o Estado tem que ser cada vez mais assistencialista, mas uma única coisa que o Estado deveria fazer bem, que é prover uma moeda honesta, justa, sem usura para a população, ele não faz. Vocês entendem? E aí você vê isso. Vem direita, vem esquerda. E qual que é a constante, por exemplo, da família brasileira, da classe média brasileira? Ela está sendo cada vez mais destruída. O Brasil está seguindo a mesma tendência de todo o mundo ocidental. O que está sobrando no mundo ocidental? Uma camada de super ricos, capazes de especular com crédito bancário, usar o crédito bancário para comprar imóvel na baixa, vender na alta, especular com ações, especular com todo tipo de ativo financeiro, e por baixo disso uma população completamente atomizada, individualizada, que são pessoas que não têm mais família, não têm estrutura social nenhuma, que não tem ninguém com quem elas possam contar, e que você está promovendo o hedonismo e a promiscuidade sexual como sendo uma contrapartida dessa destruição da família. Então, tudo bem, eu não posso mais sonhar em ter família, transmitir herança, eu não posso mais sonhar com grandes projetos de vida, mas eu tenho acesso à pornografia 24 horas por dia, eu posso transar com quem eu quiser, do jeito que eu quiser. Isso foi previsto pelo Aldous Huxley, que escreveu o clássico Admirável Mundo Novo. Né? Por exemplo, esse é um clássico que as pessoas se esquecem dele hoje. Foi escrito na década de 40, o Aldous Huxley. Ele falou, olha, esse livro não é ficção. Eu estou trabalhando imaginativamente aquilo que as elites britânicas pensam que vai ser o futuro do mundo. Vai ser um governo mundial, né, controlado por essa elite do sistema financeiro, uma espécie de comunismo ou socialismo dos banqueiros. Esse é o verdadeiro ideal deles, né? E qualquer um dos lemas do Admirável Mundo Novo? A promiscuidade obrigatória. Inclusive, relacionamentos estáveis eram proibidos, porque relacionamentos estáveis criam força social, criam estrutura social, e para você ter o governo mundial, o socialismo perfeito, ele impera sobre o quê? Pessoas totalmente isoladas e sozinhas.
Eu acho que isso é um pouco de teoria, né? Não conspiração. Não. Nós estamos vivenciando isso literalmente. É só você ir numa grande metrópole e você vê o tanto que as pessoas estão sozinhas e desesperadas hoje. Tanto é verdade que, olha, isso aqui está se tornando o centro da vida das pessoas. Mas a tecnologia... isso aí é uma crítica ao capitalismo. É realmente o que acontece, né? Tipo, hoje a vida é cara. Hoje a vida não é barata. Né? Não é fácil você ter filhos, você ter família, tudo isso é um custo altíssimo, né? Sim. Então mais uma vez, isso é a queda do capitalismo, né? O capitalismo mostrando que ele não deu certo e nunca dará certo. Mas eu vou além, não é a queda do capitalismo apenas. É a queda do capitalismo, do socialismo, do iluminismo, da renascença, tudo. O mundo moderno, a promessa dele é que nós abandonaríamos Deus, nós abandonaríamos o projeto de uma sociedade que é voltada para o alto, para a verdadeira ciência, como os escolásticos faziam, São Tomás de Aquino, como os monges viviam. Quer dizer, a vida que deveria ser voltada para a contemplação, para a vida espiritual, foi isso que foi negado no começo do Ocidente. E a promessa que foi dada é assim, não, bom mesmo é esse mundo aqui. Bom mesmo é as coisas desse mundo. A gente espiritualizou demais a humanidade, agora a gente tem que materializar, não é isso? Essa foi a promessa. O individualismo, a Renascença falava o quê? Não, esse negócio de igreja católica, moral, ordem social, vida reta, né, controle das paixões... Isso não funciona, não. Isso tá aprisionando a humanidade. Não sei, assim, o Robertinho fala muito aqui que, tipo, tudo que é muito extremo é ruim. A gente tem que entender um equilíbrio. Isso é muito mineiro, sabia? Eu vejo muito que o catolicismo, assim, fala... Muitas pessoas do catolicismo falam, o comunismo é o problema... Mas o capitalismo também. Né? Sim, o capitalismo também. O capitalismo é óbvio, notório. Mas aí você vai ver, por que o comunismo é o problema? Por conta do materialismo. E aí eu vejo que, tipo assim, cara, mas calma o comunista, nada, ele resolveu um dia falar assim, deixa a religião de lado, agora, que eu vou resolver os problemas da vida, os problemas imediatos. Vamos, calma. Uma coisa é discutir a China moderna, inclusive discutir o que é aquele regime. Agora, o comunismo é o regime mais assassino da história da humanidade. Vamos com calma, né? Assim, uma coisa é a gente entender que o comunismo não pode ser usado como desculpa para justificar essa monstruosidade do capitalismo financeiro. Ok, isso aí é verdade pura e simples. Agora, você me dizer que um regime que assassinou lá na União Soviética, entendeu? Mais de 70 milhões de pessoas da sua própria população. Esse dado é do livro Negro do Comunismo? Tá, sim, vários outros livros. Mas ali já foi provado que é mentira isso aí, que os caras não tá nada provado. Colocaram o número até de pessoa que não nasceu. Você pode ter... Não, assim, a fome da Ucrânia, entendeu? As grandes perseguições, por exemplo, da guerra civil dentro da União Soviética, tudo isso são fatos históricos muito bem estabelecidos. Claro que você pode ter uma margem, é 1,5 milhão, é 1,2 milhões em tal cidade, isso aí a gente nunca vai saber com absoluta certeza. Mas a monstruosidade dos regimes comunistas, isso quer dizer que tudo na ideologia socialista não presta? Não. Né? Sob uma concepção católica, integral, quer dizer, como já existiu, comunismo e capitalismo são duas metades loucas de uma concepção correta da sociedade, certo? Nem individualismo, nem estatismo, coletivismo. A concepção do liberalismo, do libertarismo radical é essa de que o indivíduo é a unidade social relevante e que a competição dos egoísmos individuais faz uma sociedade boa. Isso é ridículo, isso é patético, né? A gente sabe que a sociedade humana não se reduz a isso, a uma física de indivíduos egoístas que se chocam como átomos. Agora, também a ideia de que a sociedade humana é uma colmeia coletivista, que vai ter um Estado todo poderoso que regula a vida de todo mundo, que não tem propriedade privada, isso também é uma coisa completamente louca, certo? Agora, para que você tenha uma alternativa a isso, você precisa ter uma sociedade mais saudável. O que é uma sociedade mais saudável?
O poder, a democracia genuína nunca existe num país grande. A democracia moderna é uma fraude por causa disso. Onde é que existe democracia de verdade? No poder local. Certo? Como é que começa o poder local? Famílias fortes, poderosas. As indústrias no Brasil não deveriam estar na mão de grandes fundos financeiros internacionais. Deveriam estar na mão de elites locais. Certo? Na mão dos brasileiros. Na mão dos brasileiros, por exemplo, certo? Isso, quer dizer, isso não é nem liberalismo, nem como... Tudo bem o Estado ser parceiro dessa empresa também. Claro, óbvio, mas é óbvio. Até porque ele vai fortalecer a sua empresa por exemplo, você fazer negócio. Gente, todo país que se industrializou verdadeiramente nos últimos séculos foi essencial o papel do Estado. Por quê? Toda industrialização com tecnologia exige investimento de longo prazo, certo? Você não vai investir em tecnologia nova, de ponta, se um banqueiro falar para você que você tem que dar, se você não estiver pagando juros amanhã, ele vai te cobrar aquilo, vai tomar tudo de você. Então, assim, o Estado como indutor de segurança para os grandes empreendedores de uma nação foi essencial. Os Estados Unidos se industrializou dessa forma, você tinha economistas americanos, inclusive o protecionismo tinha um papel essencial no desenvolvimento industrial, porque se você não tiver uma segurança, se amanhã a China pagar um salário baixo, ou você construir uma indústria têxtil no Brasil, aí por uma questão de R$2 ela não se torna competitiva. Aí você vai destruir todas essas famílias só para comprar mais barato? Vocês entendem? Então, assim, o Estado tem um papel. Só que o Estado não deve ser todo poderoso. Ele tem um papel central na economia. Quer dizer, o Estado deveria representar o quê? Ele é o topo das famílias na sociedade em busca do bem comum de uma sociedade. Então, sem dúvida, o que gera tanto interesse na ideologia esquerdista, socialista, é a loucura liberal e vice-versa. A loucura liberal? Porque é isso que a gente está falando, essa ideia... Eles são contra isso, né? Isso que gera a esquerda. Essa ideia de que o mercado não precisa ter regras, que não pode ter intervenção no mercado, isso é uma loucura. E é dessa aí que surge a esquerda contra, né? E aí vem a esquerda... que assim, olha, enxergando se aproveitando desses erros liberais, das distorções que o liberalismo introduz na sociedade, que a principal é essa submissão ao sistema financeiro internacional, ele vem com uma coisa, assim, se o banqueiro já está te destruindo com usura, quer dizer, todo produto que você está comprando, esses juros que o sistema financeiro está cobrando sem fazer nada, está embutido em todos os preços. Você acha que vai resolver o problema se o Estado começar a aumentar os impostos? Não vai, a sociedade vai ficar cada vez mais fraca. O Estado deveria facilitar a vida dos cidadãos trabalhando junto com ele, novamente, sendo indutor do crescimento, tendo um plano de... O que é bonito na China, que às vezes me parece, quando eu já ouvi falar, é isso. É que existe um planejamento nacional, certo? Já existem empresários que trabalham junto com o governo, isso não está errado. Todo país que se desenvolveu no mundo, se desenvolveu uma indústria, gente, é isso. Indústria é uma coisa complexa. Agricultura, muitas vezes, até a agricultura moderna é muito complexa, já é industrial. Cara, Goiás, hoje você vê, você tem problema de energia em Goiás, às vezes para produção de leite. Já, vários. Você tá entendendo? Se o Brasil hoje quiser se industrializar, não consegue. Porque a ideologia ambientalista mundial dos globalistas travou o Brasil. Certo? O Brasil tá travado. O Brasil hoje, quer dizer, a senhora Marina Silva lá, né? Ela hoje, ela é a ela diz o que pode ser construído ou não no Brasil. O Brasil tem reservas de minério que seriam essenciais, para o desenvolvimento nacional que ninguém pode explorar. Você não pode construir usina nuclear, você não pode construir novas usinas. Então, se hoje você for abrir uma indústria no Brasil, você tem duas grandes coisas que impedem a industrialização do Brasil. É essa questão da energia, essa questão, três, o crédito bancário
E o fato de que a educação no Brasil foi tão destruída que hoje a qualidade da mão de obra é atroz. Certo? Então, mas a gente quando fala Brasil e essa realidade já não é Brasil, essa realidade que a gente vive é mundo, né? O Ocidente, né? Porque, entendeu? Por exemplo, essa questão da educação na China, pelo menos as notícias que nós chegamos é que as famílias lá levam a educação muito a sério e que hoje o patamar de educação na China é muito superior que o do Ocidente. Com certeza. Isso, assim, como falando, eu entendo muito pouco da China, não é algo que eu estudei. A gente foi criado numa cultura estadunidense, né? Então, assim, os Estados Unidos são muito mais próximos da nossa realidade. Hollywood sempre fez parte do Brasil, né? A gente cresceu com o cinema norte-americano, essas paradas todas. E aí chegou numa hora, agora que a gente tá num momento histórico, de reconhecer que a gente faliu, velho. Tá em decadência. RJ pra todo mundo aqui do Ocidente, e o que tá dando certo é lá no Oriente. Você pegar a China, já é a número 1. Quem copiou a China? Vietnã, Índia, tá bombando. Mas veja só, mesmo a China e o Sudeste Asiático estão passando por um problema muito próximo do Ocidente, que é a questão demográfica, certo? Que une novamente essa questão do materialismo, que une o liberalismo e o socialismo do Ocidente. De natalidade. A China vai enfrentar também uma crise monstruosa, porque a população... Pra vocês terem uma noção, o Japão hoje está perdendo... A população japonesa sem imigração está diminuindo em 800 mil, 900 mil pessoas por ano. Mas a China enxergou que isso foi um erro, tanto é que ela cortou aquela lei, que cada família só poderia ter um filho. Não, isso foi um erro. Foi um tiro no pé, né? Hoje você já pode, inclusive, ter incentivos. Mas é difícil você recuperar depois que isso acontece. Né? Porque, novamente... Foram, sei lá, 30 anos. Isso. 50 anos, a tecnologia social de comunidade para você criar crianças, desenvolver uma sociedade de famílias fortes, depois que ela é perdida, é muito difícil você recuperar. Essa é a tragédia da nossa civilização. Onde você tem taxas de natalidade realmente elevadas são alguns dos países mais difíceis do mundo, os países africanos e muçulmanos. E não adianta. A população mundial nos próximos 30, 40 anos, todo o ganho populacional vai vir da África e do Oriente Médio. A gente sabe disso. Por exemplo, a islamização da Europa é necessária. Eu queria puxar aqui uma coisa que é assim, que eu acho que esse ponto agora, acho que a gente desenvolveu bem o problema dos bancos, o que está acontecendo na sociedade moderna.